Olá! E se eu te dissesse que um arquiteto pode ser também músico de blues visceral, um escritor de alma e um criador que desafia rótulos? No episódio de hoje do Jump, você vai conhecer Jorge Arriente, um artista plural que se recusa a caber em uma só forma. A história dele é sobre coragem, rupturas e a beleza de ouvir a própria voz e a própria arte, mesmo quando o mundo quer silenciar. Se você sente que está pronto para dar o seu salto, o seu jump, fica com a gente. Vai ser um episódio incrível. Muito bem-vindos a mais um episódio do Jump e hoje uma surpresa incrível, uma pessoa maravilhosa, um cara fora da curva, múltiplo, alguém que só de olhar me alegra o coração. Tô aqui com meu amigo ancestral Jorge Arriente, mais conhecido como Uncle George, né? Exatamente. Então, nós vamos começar a nossa jornada Jump de hoje com a primeira pergunta, né? Arquiteto, músico, compositor, escritor. Como é que é essa história? Quem era o George inicial, antes de ser tudo isso? E vamos animar a nossa audiência aí, cara. Muito bem-vindo, George. Muito obrigado, Maurinho. É um enorme prazer hoje estar aqui sentado contigo. Até muito afastado de mim, né? Porque a gente é muito próximo, né? Pois olha, essa história começa depois de um período em que a gente tem que tratar de conhecer a vida, criar os filhos, trabalhar muito, né, para poder chegar num ponto e colocar toda aquela explosão de criatividade que a gente tem dentro do peito, né, e do coração. A própria profissão de arquiteto, né, sempre trabalhando com criação, depois de, acho que de uns 20, 25 anos para cá, então entra a música, com pequenas composições, muitas delas nós fizemos juntos, né? É verdade. E a coisa começa a crescer de um jeito tal, muita leitura, né? Gosto de ler bastante, sim. Então a leitura é muito importante, tive excelentes professores de português, e isso foi tudo se acumulando e um dia aquilo floresceu, né? Certo. Chegando depois de um período, depois de escrever muitas coisas, de botar muita coisa no lixo, passar para amigos e alguns elogiando, outros nem tanto. Então, a gente chega numa escrita mais madura e eu acabei lançando Mas calma lá, nós vamos chegar. Mas primeiro, certo, nós vamos retroagir aquele garotão lá na faculdade, né? Antes de todas essas expressões artísticas, assim, o que tu pode dizer? Quem era aquele garotão, aquele jovem lá, idealista, na faculdade de arquitetura? Como é que surgiu? Tu também tivesse uma baita influência da tua mãe, né? Tu me contaste. Sim, a minha casa sempre foi uma casa de se ouvir muita música, né? Para ter uma ideia, quando eu passei no 6ª ou 7ª série lá do ensino básico, eu ganhei um violão do meu pai. Olha aí. A minha mãe me fez sentar na frente de uma eletrola, como a gente chamava, né? Botou um disco da Aracide Almeida e disse para mim, filho, toca essa música. Eu não sabia nem como pegar o violão, sim, né? Sim. Eu era muito menor que o violão. Pouca gente sabe que a Aracide Almeida era uma baita musicista. O pessoal lembra dela do programa do Silvio Santos, dos Jurados, Isso, né? aquela mesma. Isso, aquela mesma. E dali em diante ela foi como se ela tivesse me injetado uma nota musical e dali para diante eu comecei a ouvir muita música, participei de festivais de música popular brasileira que aconteciam na reitoria da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, depois noitadas na PUC, né? Sempre, então, olhando e acompanhando aqueles músicos, e aquilo foi se acumulando, mas parou. Né? Depois de passar o período da faculdade, onde eu levava também o violão para, na hora do recreio, já interagir com o pessoal que levava também música, a faculdade de arquitetura muito efervescente também, sim, né? Sim, muitas ideias, né? E era também uma década de muitas revoluções, né? Muita revolução musical, sim, artística também, né? Nas artes plásticas.
né, no paisagismo, Burle Marx, vários, né? Eu peguei aí a influência toda da Faculdade de Arquitetura, foi em cima desses nomes, Burle Marx, Oscar Niemeyer, Lúcio Costa, essa turma toda. Que maravilha, que maravilha. E aí, quando é que tu começaste a ouvir vozes, assim, né? Porque tu ouvia vozes, né? Tu até ouve vozes até hoje, né? Sim. Tu diz assim no sentido no sentido de inspiracional, assim, né? Começou, né, essa coisa que te acompanha, desse instinto criativo absurdo, porque tu lança uma conversa, lança um tema, já vem uma profusão de vozes, de ideias. Como é que isso aí, assim, Maurinho, fica dentro do processo criativo, né? Na hora de fazer o projeto de arquitetura, o cliente dá um briefing, né, do que ele quer. Naquele momento, começa a criação, eu olho para aquele papel em branco e eu sei que ali dentro tem um projeto de arquitetura. Ao mesmo tempo, o rádio está ligado ouvindo. Naquela época, eu ouvia muita MPB, muito samba, né? E muito afastado do rock and roll. Nunca foi assim uma coisa que me atraiu muito, né? Mas assim, estou criando ali no papel, estou ouvindo a música, prestando atenção na nota que o cara está fazendo, na entonação, o que ele está querendo dizer, né? E aquilo parece que vai juntando, né? E tu és de um tempo, né? Eu falo a gente que analógico do desenho, né? De usar caneta nanquim, aquarela, essa identidade com o desenho. E o desenho, ele proporciona esse estado meditativo. E ainda mais, eu sempre desenhei ouvindo música, né? Isso, não tem como. Não tem como. Então, ali também, tu entra numa dimensão, né? Onírica, assim, sei lá, de sonhos, de identidades, né? E só fazendo um jump agora, assim. Isso. Então, vamos falar o primeiro jump, assim. Não, só nesse sentido aí da música. Hoje, quando eu estou escrevendo, isso aqui que eu ouço, cara, música barroca. Olha só. Eu ponho bem baixinho, fone de ouvido, e ali me traz uma sensação de tranquilidade tão grande que parece que a cabeça só fica direcionada para aquilo. Maravilha. Eu dei um jump muito alto. Não, mas beleza. São campos de domínio, né? Então, eu fico imaginando alguém na faculdade de arquitetura, porque a faculdade de design industrial, ela também suscita isso. Tu precisa se desafiar a diversos domínios. Então, tem o domínio... e a minha primeira ainda foi a Belas Artes, né? Pois então... Mas voltando à faculdade de arquitetura, a formação dessas linguagens, o domínio das linguagens, né? O desenho, a profundidade. Eu me lembro que um dia a gente falou sobre profundidade, ponto de fuga... Luz e sombra. Volumetria, volumes, né? Harmonização, composição. E quando que surgiu assim, esse jump para outras linguagens? Porque aqui tu estava narrando para gente que... tem essa história projetual, né, desse jovem arquiteto que faz projetos, que quer fazer coisas legais e tal. E aí daí tu começou ali a tua carreira profissional, atender mercado e as outras vozes, os chamados para outras linguagens, por exemplo, quando que tu resolveu começar a mexer com música, que na literatura nós vamos chegar também. A música sempre esteve presente, né? Teve um período que eu simplesmente me afastei total da guitarra, do violão e até de ouvir coisas, porque são 3 filhos, né? Uma família que a gente tem que manter, então... Todos talentosos, né? Também. Um mercado muito competitivo, a gente tem que procurar se destacar na qualidade do trabalho, né? Então, foram um período muito, muito intenso, assim, eu até fico tentando me lembrar... como é que eu passei aquele período, e tem certas coisas que o próprio cérebro apagou, eu acho que é para eu não... tem coisas traumáticas. Não vale a pena, coisa, né? Mas ali naquele período, sumiu tudo. Depois, a música começa aos pouquinhos a aparecer, pega um violão, pega uma guitarra, começa a entender alguma coisa de harmonia, começa a pegar um pedaço de papel e escrever algumas... pequenas poesias, né? Curtinhas, assim, né? E aquilo começa a crescer, vai de 2 linhas para 3, para 4, para 5, daqui a pouco
começa a aparecer uns amigos, né? Isso. Tá aí um deles. Nossa. Eu lembro o ano, Jorge, 1999. 99 foi o ano do nosso encontro, né? Que o Rodrigo Castilhos me chamou para gravar um baixo lá no teu estúdio, para eles ou para alguma coisa lá. Não, eles estavam com a banda deles dentro do estúdio. E aí o Rodrigo disse assim, eu tenho um cara, vou chamar esse cara para vir aqui. Isso. E ligou para ti. Isso. Eu estava gravando eles naquele dia. E aí eu cheguei de moto, né? Chegou de moto. James Dean. Chegou de moto e aí ali começou uma história, Maurinho, que ela parte para dois caminhos. Né? Um, que eu comecei nas conversas, depois que nós começamos a interagir dentro do estúdio, que aquele dia foi um pequeno encontro, mas foi uma semente plantada que... Isso aí. Daquele encontro em diante, muitas das coisas que eu aprendi, inclusive despertou mais o gosto pelo blues, que eu queria ouvir blues, queria tocar blues, mas não era assim uma coisa que eu tinha muita atenção, né? Foi com o teu contato. Né? Muitas coisas de braço de guitarra, muitas coisas de slide, a gaita de boca também surgiu, coisa que eu jamais imaginei. Na real, a gente começou um laboratório, experimentalista, né? E o legal é que tu tinha equipamento que gravava, então a gente tem muitos registros, né? Gravava nas nossas brincadeiras ao vivo, né? Ao vivo e a cores, né? Daí chegou aquele momento, então tu tá na arquitetura, tu começa a se envolver mais com música, com gravações, com um campo de expressão, né? Criativo, vamos gravar, vamos registrar. E aí começam a vir aquelas composições autorais incríveis, né? Incríveis, assim. Porque a gente fala, né? Vamos compor. O mundo é do cover, né? Então, o mundo autoral, ele é raro. Por isso que é tão valorizado também. E aí veio as composições. E conta pra nós o storytelling ali. Como é que tu colocava em... Porque daí já estava começando a exercitar a escrita. Eu lembro que tu também falava de estruturas de escrita, né? Conto, tu também é contista. Sim, também, né? Eu mantive um blog durante bastante tempo na internet, aquele famoso blogspot.com, né? Isso. Onde naquele blog eu fiquei durante, eu acho que uns 6 anos publicando crônicas, crônicas assim do tipo os centros da cidade. E ali então eu fazia um comentário sobre como é que eu via o centro da cidade. Falava sobre arquitetura, falava sobre música também, né? E aí surgiam, assim, por exemplo, uma manhã eu estava caminhando pelo centro de Novo Hamburgo, na praça, um domingo de manhã, fazendo aquelas caminhadas normais, né? E eu encontro um senhor sentado num banco da praça, completamente trajado, assim, era um senhor mesmo, né? Naquela época, talvez ele tivesse a meia idade. Né? Hoje. Sim, sim. E eu olhei aquele senhor, eu digo, isso aí virou uma história. Quando eu voltei, sentei e escrevi. Né? A história daquele, para mim, passou a ser um personagem. Né? E aí, quando eu terminei de escrever, eu digo, poxa vida, mas aí tem a estrutura de começo, meio e fim. Sim. Aliás, coisa que eu não adoto quando eu escrevo. Eu não traço uma meta assim. Sim, né? não é linear, né? Escrevi aquilo. No outro dia eu passei numa feira, tinha um fruteiro com fuca abrindo o capô, tirando... né, hortaliças lá de dentro. Aquele cara virou uma história. Sim. A história do Fuca. Sensacional. Depois eu fui um pouquinho mais longe. Fui escrevendo coisas de 4, 5, 6, 7, 8 folhas. Né? Muitas delas lixo. Sim. Né? Porque assim, é o mesmo processo criativo da arquitetura. Quando eu olho para a folha de papel e sei que lá dentro tem um projeto que ele vai, em algum momento, aparecer, na escrita é a mesma coisa, né? Então, é a mesma coisa. Eu olho hoje a gente olha para a tela do computador. Eu olho para a tela do computador, escrevo a primeira frase e dali para adiante ela vai se encaixando e vai se desenvolvendo, né? Sim. Sensacional. Assim que vai surgir. É sensacional. E tu sentiu alguma dificuldade ou resistência? Ou isso sempre foi muito natural, assim? Porque esses ensaios tu foste armazenando, né? E certamente virou subsídios depois para tuas escritas atuais, teu romance, que nós adiante vamos falar dele, né?
E nesse ponto, assim, dessa jornada do herói aqui, do Jump, né? Teve alguma dificuldade, algum momento em que tu larga tudo, não quero saber, depois volta, se reapaixona? Sim. Teve alguma coisa assim? O processo criativo, tu sabe bem como é que funciona, né? Tem momentos que a gente começa muito bem empolgado, daqui a pouco aquilo trava total, né? E aí, o que tem que fazer nesse momento? Uma coisa que eu fui desenvolvendo com o tempo, né? No meu tempo, larga a régua, a lapiseira, hidrocores, aquarelas, deixa aquilo de lado e vai fazer o quê? Escrever música. Legal. Então, a música passou a ser um aliado no meu trabalho, assim como a arquitetura passou a ser um aliado no meu trabalho musical. Que legal. Eu digo no sentido de processo criativo. Porque o processo criativo ele é muito individual, né, Maurinho? Sim. Eu nunca consegui, assim, fazer na arquitetura, desenvolver projetos com parcerias. Eu sempre tive dificuldade. Mas quando entrou a música, e tu entrou nessa história, nesse momento tu entra nessa história, eu comecei a descobrir que é possível se criar junto. Né? Sim, criação coletiva, né? Um trabalho mais coletivo. E depois eu fiquei um pouco preocupado com isso, porque eu disse assim, quem sabe eu estava sendo muito egoísta no meu desenvolvimento criativo na hora do projeto, sabe? Eu queria para mim aquilo. Sim. Parecia que eu tinha que ser o autor daquilo. Sim, né? entendi. E eu sempre tive pessoas ao meu lado, trabalhando junto comigo, dando um pitaco aqui, dando sugestões ótimas, né? Claro. Sim, mas eu acho que é a melhor forma, né? O Bob Dylan, que a gente conhece, um dos maiores individualistas do planeta, né? Ele se cercava de revistas. Tipo, pegava Time, outras revistas, colocava e ia lendo, ia associando, ia fazendo tipo um hiperlink ali. Era o processo criativo dele, sentado no chão ali e tal, ia refletindo e ia colocando isso, né? E a parte de harmonização musical, assim, tua, o encadeamento de acordes, riffs e tal, é também muito intuitivo, né, cara? É totalmente intuitivo, Maurício. Se colocar para mim uma partitura na minha frente, eu sei que ela tem ali umas 5, 6 linhas, né? Isso, por aí. Eu sei ler uma clave de sol, sei ler uma clave de fá. A clave. A clave. Se pedir para escrever, eu também já não sei mais. Sim. Então, é totalmente intuitivo. Eu não digo isso assim com desprezo para quem. Não. Mas, por exemplo, eu tive um período depois já assim um pouquinho mais maduro nas composições, né? Conversando com um amigo nosso, o Zeca Barônio, que inclusive me acompanha de vez em quando em alguns shows. Eu disse, Zeca, eu estou precisando aprender partitura, porque eu vejo todo mundo sentado tocando. Ele disse assim, não, no teu caso não. E de muitos outros. Isso vai te engessar, diz ele. Pode ser. Então, é muito espontâneo, né? Eu consigo achar as posições no braço da guitarra, mas às vezes um dedinho a mais que eu ponho para lá, eu já não sei dizer se é uma sétima, uma nona, uma oitava, uma quinta. Sim, entendi. E já que tu falou no Baroni, né? Vamos falar dos apoiadores, dos mentores ou dos parceiros de viagem, né? Bom, muito obrigado por me referir nessa tua história maravilhosa. Ali, né? Podia ser diferente. Mas tem outras pessoas muito legais, assim, né? Podia citar alguém, a hora das homenagens agora. Sim, começou... Quando nós começamos aquele período de se encontrar no estúdio, nos sábados à tarde, fechava a porta do estúdio e deixava ligada a gravação e a gente ia brincando. Isso aí. E eu insistia muito, eu disse, Maurinho, vamos botar num palco, vamos botar. E até tu não era muito... Sim, Aí surgiu um dia, eu precisei fazer uma gravação, acompanhar uma gravação da banda do meu filho, do Nando. Sim. E ele nos colocou dentro do estúdio. E esse estúdio era nada mais, nada menos que o estúdio do Nico. Nico Sebold. Nico Sebold, é isso. E aí conversa daqui, conversa dali e tal, naquelas... intervalo de gravação, perguntei pro Nico, o que tu acha da gente montar? Tu conhece o Maurinho? Claro que eu conheço o Maurinho, como é que não? Vamos montar uma brincadeira? Fomos para dentro do estúdio. Aí o Nico diz assim, acho que falta uma bateria nessa nossa... E aí ele disse assim, eu tenho cara para entrar nessa bateria. Tu conhece o Foguinho? Não tenho a menor ideia. Aí chamou o Foguinho. Foguinho, para quem não sabe, é o Renato Ranzolin, o pai do Ruivo, da Dogs, baixista da Dogs. E aí se formou um quarteto maravilhoso, chamado, depois de muita discussão dentro do estúdio para achar o nome, nós chegamos ao nome de
batizado pelo Nico, inclusive, de Jazoeira Jazz e Blues. Isso, cara. E aí se formou, então, uma banda espetacular, maravilhosa. Nossa, foi mesmo. Foi um período assim que eu tenho gravado e ela não vai sair da minha cabeça nunca mais. Nossa, é uma nostalgia muito boa, né? Porque onde a gente tocava, o pessoal se encantava demais, né? Músicas autorais. Não, intuitivo. Eu me lembro que eu entrava no estúdio e dizia assim, música nova. Já estava todo mundo pronto, começava a cantar a primeira frase e já começava aquele negócio, os arranjos eram espontâneos. O Nico é jazzista, né? No saxofone e flauta transversal. O Foguinho tocou com Elis Regina, Jerry Adriani, com todo mundo, sei lá, quem mais? Aquele que tem a voz bonito, como é que é? Calbi Peixoto. Calbi Peixoto, imagina, foi músico... É só para chamar a atenção, vocês estão ouvindo uma jampagem aqui de uns jurássicos. Os jurássicos, né? Mas essa história da música brasileira, então, não tinha turma, né? Não tinha budget, né? Orçamento para trazer músicos para o Rio Grande do Sul. Então, eles alugavam músicos. E o Foguinho estava sempre nessas gigs, assim, né? Sim, o Foguinho tem uma história interessante que ele acompanhou o sambista aquele lá do Rio de Janeiro, quando ele era militar. Como é que é o nome dele, pô? Não era dos Trapalhões lá? Não, porque ele tocou com o Mussum, né? Nos Demônios da Garoa. Não sei se era isso. Não, daqui a pouco eu vou me lembrar o nome dele. Também tem isso, né, velho? A gente fica com os lapsos de memórias, mas isso é a coisa mais linda. Eu não me incomodo mais com isso. Eu também não. Inclusive, graças a Deus. A gente se Onde é que a gente estava falando mesmo? O que a gente estava falando mesmo, né? Então, e esses mentores, essas pessoas que nos acompanham, essas pessoas que a gente faz alguma reverência, que tem relevância na nossa história, né? Isso é muito legal. E dessa turma toda, algum ensinamento bacana? Assim, vários ensinamentos. Vamos lá. Aliás, tem mais gente para citar, né? Tem o Paulo Netz. Com certeza. Era um guitarrista maravilhoso. Nós tínhamos uma formação chamada Biblues. Exato. Foi antes da Jazoeira até, né? Isso. A Biblues era uma banda rock blues, era uma coisa... com aquelas guitarras nervosas dele, né? Isso aí. E tem outros tantos. Bom, aí o que acontece? No tempo da Jazoeira, as bandas têm um tempo de vida, né? É verdade. Infelizmente, a Jazoeira acabou. Né? Por um motivo ou outro, também não é o caso. E aí, o que acontece? Naquele dia que terminou a Jazoeira, o que faz isso? Já há uns 10 anos? Por aí. Eu prometi para mim mesmo que eu nunca mais ia ter uma formação de banda fixa. Porque... até confesso, o final da Jazoeira, para mim, foi uma ferida que levou muito tempo a cicatrizar. Sim. Pela forma como terminou e pela perda daquela musicalidade, assim, muito boa. E era uma dimensão, né? Tu chegava para ensaiar ou antes de um show. Imagina nós no Mississippi Blues lá arrasando, lembra, cara? Sim. Nossa, era uma dimensão. A gente pulava para dentro de uma dimensão, saía do cotidiano. Sim, tocamos várias vezes no Teatro Portugal Carlos Magno, fazendo aqueles eventos beneficentes, né? Para Leme, né? Lembra? Isso aí. E aí, quando terminou a Jazoeira, eu parei. E desde lá... Eu nunca mais tive uma formação fixa. O que também foi legal, né? Porque aí já entrou Arno, já entrou Mário, já entrou... quem mais? O baixista também. O Baroni entrou. Teve um ano que eu toquei com 32 músicos diferentes. Olha, que legal, cara. Que legal. Então, isso tudo para mim também foi uma experiência muito grande, porque um aprendizado... O baixista que toca não toca que nem tu não toca que nem... Sim, é verdade. Então, baterias diferentes, né? E fui assim, afunilando um pouquinho, né, o meu trabalho musical. Falou bateria, o Padilha também. Padilha, Tocamos com muita gente, né, cara? Pô, muito legal. E como é que tu lidava com o teu foco, com a tua energia? Como é que tu conciliava essa história? Porque também foi uma transição, né? Como o arquiteto... Até hoje tu faz algum projeto de arquitetura, né? A gente não consegue parar, né? Não. Mas aí, como é que veio essa nova fase da vida? Chegar na senioridade também, né? Esses desafios. Sim, ficava muito difícil em determinados momentos conciliar o trabalho de arquitetura, porque ele não é um trabalho só de sentar e ficar desenhando, né? A gente tem que ir para o mercado, tem que discutir, tem problemas que surgem, né? Como eu sempre digo, a obra, a construção foi criada, na minha opinião, para dar problema. Eu nunca vi. Sim, né? Impressionante. O projeto de arquitetura foi criado para dar problema, porque a gente
entra para dentro da prefeitura e não consegue nunca terminar de aprovar aquilo. Sim. Então foi bem complicado conciliar, mas chegou uma hora que eu comecei a dividir, né? Quando estava muito complicado na arquitetura, como eu comentei antes, eu ia para a música. Quando trancava na música, eu ia para a arquitetura, eu ia para a leitura. Né? Sempre gostei muito de ler. Muito então é difícil, mas a gente vai amadurecendo, né? E vai achando as gavetas onde a gente tem que guardar as coisas certinho. Quando precisa, puxa uma, fecha a outra e vai. Na jornada do herói, né, que é a metodologia que pauta nossas perguntas aqui, nossa conversa, tem um momento da caverna, né? Que eles falam o confronto íntimo da pessoa, né, com as suas questões, né? Onde pode surgir alguma dúvida profunda, alguma piração, assim. Fala dessa sombra que talvez, né? Porque às vezes da sombra a gente vai para a lucidez também, né? Sim. Qual foi o teu momento de caverna, assim, platônica, sei lá o quê? Olha, Maurinho, eu vou te dizer uma coisa. Eu sempre fui muito... Segredos aí, pessoal, vão surgir agora. Eu fui muito centrado nas coisas que eu faço, sabe? Eu sempre fui muito caxias. Metódico. E muito exigente, sabe? Então, esses momentos, eu vou te dizer que eles estão acontecendo mais agora, quando eu chego uma hora que eu tenho muita vontade de largar a lapiseira, porque eu continuo sendo analógico, né? Eu falo lapiseira porque é analógico. Com certeza. Às vezes eu tenho vontade de... A inteligência artificial que se cuide, né? Isso aí, vai Exatamente. passar. Se depender de mim, ela pode ficar ali para quem conhece e tem interesse. Ela é boa, muito boa, mas a gente está aprendendo, né? Então tem horas que eu tenho vontade de largar as lapiseiras e as hidrocores, me dedicar somente à música. Tem horas que a música enchi o saco dessa história toda, né? Mas eu criei conceitos agora, Maurinho, só para ter uma ideia, que é a questão de arquitetura. Eu trabalho naquilo que eu acho prazer em trabalhar. Legal. Porque durante muito tempo a gente tem que produzir coisas. Sim, para sustento, né? Para sustento, né? Então a gente entra naquele debate, talvez seja esse que você esteja se referindo, entra naquele conflito, mas não pode, como é que pode? Eu fiz um projeto maravilhoso, o cara está tirando aqui. Sim. Então esses são os momentos obscuros, né? Então hoje na arquitetura eu procuro trabalhar naquilo que eu gosto. Na música, eu me defino como um promíscuo musical, porque eu não tenho mais banda. Sim. Então, aquele nosso amigo que está sentado ali, se um dia ele quiser me convidar para a gente fazer uma música, vamos fazer uma música. Legal. Ah, mas eu toco rock, não tem problema, vamos lá. Vamos lá, legal, isso aí. Então, esses pontos obscuros, eles estão surgindo mais hoje, porque a gente olha para frente e vê uma estrada... ali assim, né? E olha para trás e vê uma estrada enorme percorrida. Cheia de... então isso dá-se uma certa... Pô, quanta coisa que eu queria fazer e não consegui fazer ainda. Mas... Então olhando para essa estrada, né? Crenças, identidades, hábitos, assim, que tu deixaste para trás, pode poder renascer com mais tranquilidade, mais senioridade, porque a gente pira muito durante a nossa vida, né? Ainda mais com a cabeça de criador. Exato, quando tu é criativo, né? Pô, a gente precisa de área de expressão, às vezes não tem, né? Não tem. E às vezes a gente tem que criar. Eu lembro quando eu montei um estúdio, foi um ambiente para poder desenhar, extravasar, né? Então foi um projeto maravilhoso. Então, assim, o que tu acha que tu deixou para trás, conseguiu te livrar... né? E para chegar agora nesse momento... Olha, a questão de crença, Maurinho, eu fui criado dentro de uma família católica. Minha mãe e meu pai eram... Deus me livre, eram assim... Eles foram casar com 52 anos na igreja, na nossa casa, na mesa de jantar da nossa casa. O padre frequentava a nossa casa, era daquele tempo desse tipo, né? Sim. Mas isso foi ficando para trás, eu fui me desprendendo um pouquinho em função de algumas experiências que eu tive com grupos religiosos, né? Então, hoje eu me defino assim um camarada neutro, sou meio agnóstico crente. Sim, boa, né? Boa. Eu me defino como essa pessoa. Às vezes eu passo na frente da catedral e digo, pô, vou entrar para dar... Eu entro ali, fico ali uns 10 minutinhos de meditação, rezo que eu me lembro ainda de alguma parte de oração, né?
E também, por exemplo, a minha mãe, um período, ela foi muito ligada à parte espírita, então isso também ficou guardado dentro de mim. Eu até tenho um pouco de sensibilidade. Né? Mediunidade. Não sei se mediunidade, mas... eu também não sei explicar, mas que tem uma intuição forte, isso já tem, exatamente. Né? Então, isso também é bom para o artista. Né? Sim. Com certeza. Eu acho que é importante, né? Importante. E a parte espiritual é essa. A outra parte que tu perguntou é... vamos nos aproximar da essência, né? Eu acho que o que a gente vai deixando para trás, pelo teu relato, tu vai chegando mais próximo da tua essência pessoal, né? Isso vai aparecendo também numa certa tranquilidade. Né? Agora tu já é vovô também, né? Eu sou vovô, então, é isso. Maravilhoso. Pois é. Melhor que ser pai. Eu ainda não cheguei lá, mas eu imagino a loucura, né? Muito porque, melhor. Deve ser muito legal. Eu deixo hoje ficar com a parte boa, né? Eu deixo hoje meus netos fazer o que eu não deixava meus filhos fazer. E ainda bem, viu? Ainda bem. Porque se eu deixasse, olha, meu... Sim, mas são muito queridos teus filhos, o Fernando, o Renato e o Marcelo. Né? Tu vê, né? Dois cosmopolitas, né? Um na Argentina, outro na Espanha. Na Espanha. E o Fernandão mais ainda perto do ninho do papai, da mãe. Fernando perto. É isso aí, cara, muito legal. O que ainda é inegociável para ti, assim? Tipo, Jorge Arriete, o que é? Bom, para mim é inegociável, Maurinho, alguns valores que eu tenho, assim, por exemplo, como a preservação da família, o respeito pela minha mulher, que isso é uma coisa que eu não abro mão de jeito nenhum, mas não posso nem ouvir alguém contar para mim aventuras. Sim, já te deixa desconfortável. Aquilo já me incomoda. E dentro daquela metodologia que tu falou, né, esses são os princípios. A minha família, os meus filhos, os meus netos, né, a honestidade na profissão, tá? Isso, encarar a profissão como tem que ser encarada mesmo, não consigo mentir. Eu, quando termino um projeto de arquitetura que eu não gostei, esse não vai para o cliente. Sim, ótimo. Porque eu tenho certeza que ele vai botar o dedo naquele ponto ali. Né? Sim. O que não acontece com a escrita e com a música. A minha música, eu tenho uma dúvida da minha música. Eu não sei se a minha música... Porque quando tu projeta para um cliente, né? Quando tu faz a música, tu projeta a música para um monte de gente. Eu sei que tem gente que não gosta. Sim, mas tem que conviver bem com isso, né? Não é todo mundo que gosta. Existem gostos e gostos. Exatamente. Né? E isso não se discute. Isso Dizem, né? Dizem. Não, se alguém chegar para mim e dizer, não gostei da tua música, tá bom, então vai ouvir. Vai ouvir outra coisa. Mas isso é inegociável para mim, assim, a busca da qualidade na hora da música, da letra, sabe? Eu escrevo, reescrevo. Sensacional. Eu tenho um cunhado meu muito interessante que uma vez quando eu comecei a escrever, que eu mostrei o cara também é um QI acima, né? Ele disse assim, olha, cara, uma coisa que tu tem que levar pro resto da tua vida. Ele não compõe, ele canta, ele é cantor de coral. Olha só. Foi cantor de coral, né? Ele disse, se tu me apresentar uma música escrito com essas palavras, você, amor. E qual é? Tem outra palavra que ele pediu para eu não usar nunca, né? E eu nunca mais usei. Eu evito, assim, aquela história, você, não sei o quê. Sim. Claro, composições antigas, como muitas que nós fizemos, né? Tem, né? Mas amor, você e eu te amo. Sim, tipo... E eu nunca mais usei isso na minha vida. Se usar essas três coisas, tu tem toda a discografia do Roberto Carlos, né? Ou do Fábio Júnior. Exatamente. Desculpe vocês, Roberto, Fábio, eu sei que vocês estão vendo aqui, desculpe. Mas então, e aí, com tudo isso, com toda essa narrativa, tu chega nas narrativas da literatura, da escrita, né? E aí, como é que foi esse jump, cara? Porque, tem ali a história dos experimentos musicais, mas como é que foi essa jornada para se autorizar também como escritor, para publicar um livro, como é que foi? Conta para nós. Isso aí é o seguinte, Maurinho, eu já escrevo há uns 20 anos, antes de compor, né? Sim. Depois aquilo entra na composição musical e a gente começa a filtrar, começa a ouvir esse tipo de comentário, como o meu cunhado esse fez, né? E aí começa a evoluir. Escrevi muita coisa, assim, achava que eu tinha escrito verdadeiras obras-primas, né? Sim. Isso dentro do meu critério, né? Nunca tinha mostrado para ninguém, porque o ato de escrever gera também uma dúvida tão grande que chega ao ponto de vergonha.
Tu chegar e mostrar um texto para um cara e o cara... Se tu fala assim, um especialista, E eu sempre mando. Curador, uma curadoria, né? Então, quando chega um determinado momento que eu me achei mais seguro, assim, dentro li muito sobre como escrever, métodos de escrita, comecei a analisar aquele escritor, como é que ele escrevia, que temas ele abordava, né? Porque tem tudo isso, é tão amplo que tu começa a filtrar. E aí eu me senti à vontade, então, para escrever um romance. Há 10 anos atrás eu comecei a escrever. Porque tu tem uma penca de contos. Sim. E, nossa, eu gostaria muito de ver uma coletânea de contos. Isso aí, você tem ideia? Nisso. Eu comecei a escrever um romance ou novela, como alguns chamam, né? Por exemplo, na Argentina é novela. Eles não conhecem o romance. Sim. Há 10 anos. E ele travou. Eu criei um nó tão grande que eu não conseguia desatar, parei. Quando eu quis retomar, que eu comecei a pegar e a entender de novo o que eu estava querendo escrever, eu comecei a escrever esse livro que eu lancei, que tu está começando a entrar na nossa conversa. E aí, em 8 meses, eu escrevi o livro. E aí eu entrei num processo novo, aos 71 anos de idade, num processo completamente primário. Ou seja, eu fui jogado dentro de um mercado e dentro de um contexto de técnicas de construção e técnicas de desenvolvimento de um produto, que é o livro, né? Que eu jamais imaginei. Ou seja, parte de diagramação, revisão gramatical, gráficas, registros. Ou seja, existe todo um universo da produção literária. Coisa que eu não entendia, não sabia nem por onde começar. Pedi ajuda para um amigo meu, o Martin Beren, jornalista, que inclusive é o que fez o prefácio do meu livro. Abraço ao Martin. Ei, Martin, grande abraço. Ele foi o que fez o prefácio do meu livro, né? Eu lutei bastante para conseguir trazer o Martin como parceiro para esse prefácio aqui. Ele demorou, acho que uns 2 meses para me dizer sim. Até depois ele justificou, né? Sim. E aí ele mais uma história legal, né? Ele me indicou uma editora, Distância Velha, Zemult Editora, de uma jornalista chamada Sandra Rez, que foi jornalista, inclusive, trabalhou nos diários aqui da cidade, né? E ali, então, começou um processo todo. Eu me senti sentado na frente da Sandra, como se eu tivesse sentado na frente da minha primeira professora de inglês, para tu ter uma ideia. Que doideira. E aí, então, abriu-se assim, um caminho todo novo para mim, né? Que maravilha. Jorge, mostra para a câmera, então. Nós vamos entrar nessa obra aí, né? Ficou um capricho, né? Isso aqui é o livro. Tá pegando? Vamos lá, olha O Vendedor de Cabaças, 1859. Então tu vai contar várias coisas. Primeiro, essa capa incrível, cara. Tá. Porque aí tem o quê? Um gaúcho, um missioneiro? Esse camarada que está na capa aqui é o protagonista da história. O nome dele é Juan de Ria. Para mim, que escrevi o livro, ele tem vida. Certamente. E todos os livros que eu escrevo, ou contos que eu escrevo, eu procuro datar. 1859. 1859. Porque eu acho que nesse momento aqui, quando a pessoa pega o livro e lê o título, ele já cria o cenário dele. Que maravilha. Aliás, os cenários, pela minha característica como arquitetura, eles são esgotados do ponto de vista super de descrição. Ricos em detalhes. E ele, então, esse camarada que tu está falando aqui, que é o Juan de Ria, ele é o protagonista na história. E esse momento aqui é um momento que eu descrevo. Em uma parte do livro. Em uma parte do livro. Uma das exigências que eu fiz para a editora, para o Kleber, que é o esposo da Sandra, né? Que é o que trata da parte de diagramação, eu não quero nada de IA. Eu sou analógico. Sim. Aí diz ele assim para mim, mas tchê... Te ralou. Tu te ralou, porque eu não sei desenhar. Sim. Eu não tenho a capacidade de criar assim à mão, né? Posso fazer um teste no IA? Posso. Aí eu disse, tu me manda uma descrição qualquer. Aí eu peguei esse trechinho aqui. Do livro. Onde descreve, então, o protagonista ali, o Juan de Ria, né, que é o nome dele. E um momento onde ele está num pensamento na beira da praia, onde ele está repensando toda a vida dele, né? Ele está com 28 anos aqui, para ter uma ideia. Tá. Legal. Isso que ele tem na mão é uma cabaça. Sim. Para quem não conhece cabaça é cuia, porongo, né? Porongo, E ele está repensando a vida dele e ele chega na Patagônia Argentina numa caravela de 2 velas. Que legal.
E ele entregou isso para o Iá. Maurinho, É impressionante, né? esse camarada na primeira estava para cá, o barquinho estava lá no fundo, que eu, pela proporção, achei muito grande. Eu dei 2, 3 palavras para ele, ele mandou para o Iá e me entregou isso aqui. Que maravilha. O que eu vou fazer, cara? Pois é. Temos que aceitar, né? Temos que aceitar certas coisas, mas o legal é que o livro, ele teve uma extensa pesquisa, e levou um tempão para ser escrito, né? Então ele é um livro verdadeiramente escrito, né? Porque hoje tem muita literatura já com o apoio da inteligência artificial, né? Não, aqui não. Aqui ele... Assim, para fazer um breve sinopse da história, tá? O Juan de Ria é um camarada que chega na Patagônia Argentina em 1859 como um marinheiro com 12 anos de idade. Que nesse período aqui eles entravam para a marinha, para o exército, enfim, né? Muito cedo. E ele é convidado para ser missionário de uma igreja que ele representava, da Espanha, na época da colonização da Argentina, né? E nesse meio tempo ele se desilude, depois de passar por várias... Ele dentro da missão passa por ataques de colonos, ataques de índios, e tudo isso descrito assim com mínimo detalhe, né? Quando ele abandona, quando ele está aqui nessa posição aqui, ele abandona e começa uma vida nova. Né? Só que nesse meio tempo, depois ele volta para a Espanha, e eu conto uma parte da história da Espanha. Contextualiza lá o que está acontecendo. Sim, no tempo que Napoleão está invadindo os países em busca de poder. Então, entrei para dentro da história do Napoleão, vi que lugares que ele avançava, né? Descrevi os locais onde ele chega, que era a cidade natal dele, como era na época, em 1860, por aí, e o que ele não encontra mais, que tinha sido desmanchado. Ele atravessa a Ria, por isso o nome é Juan de Ria, ele atravessa a Ria e vai para o outro lado, numa praia, visitar a casa dele, onde ele morou durante muitos anos. Maravilha. Né? E aí ele volta para a Patagônia, né? Uma viagem de 30 dias em caravela, de 2 mastros, exatamente igual a caravela que o Darwin utilizou quando ele veio para a costa da América do Sul. Então, eu tive que entrar na história do Darwin também, né? Que maravilha. Passa pelo Brasil no final da escravidão, no período final da escravidão. O navio é atacado no meio do oceano pela marinha inglesa, que estava impedindo o tráfico de escravos. E se dá um encontro no meio do oceano, né? Entre um negro e um espanhol e um inglês, né? E aí ele volta e aí tem uns conflitos étnicos, né? Eu falo de racismo, eu falo de abandono de religião, eu falo de abuso de poder, de sei lá, um monte de coisa. Os camaradas que se aproveitam da religião para manipulação e tal. Sensacional. Mas olha só, né? É um filme. Só de tu me narrar, a minha mente visual, né? A gente está vendo. E como é que eu faço para ganhar um livro desse? Onde é que eu compro esse livro? Como é que eu Bom, para quem quiser comprar, que não é o teu caso, porque esse aqui é teu. Maravilha! Eu suspeitava, tá? Eu suspeitava. Esse livro aqui, ele está aqui no Novo Hamburgo, encontra nas tabacarias do shopping, né? Do shopping, lá no Bourbon, em algumas livrarias, né? Eu fiz o lançamento dele no CDL, aqui no Novo Hamburgo, a convite do CDL, em junho. Beleza. Depois fiz um outro lançamento no Shopping Total, em Porto Alegre. Está sendo distribuído nas livrarias de Porto Alegre, né? Pode citar algumas, não tem problema. Aqui não, pode. Na Macum Livraria, na Cameron. Tá. Depois tem outras. É tanta coisa, porque o trabalho de distribuição... Pessoal, comenta aí no vídeo aqui, Isso. Baixa nos comentários que a gente manda os endereços para vocês. Sim, já me pediram o livro do interior do estado. Vou colocar na descrição do vídeo, né? Me pediram um livro já do interior do estado, eu já enviei, mas entre em contato comigo, tá? Ou para a Zemult Editora, que é a que fez a edição do livro, que é a Distância Velha, é Zemult, tá? Ou pelo Uncle George Blues, que é o mesmo Instagram que eu uso como artista. A editora me sugeriu não criar um Instagram novo, né? Ótimo. Porque já tem Sim. Já tem ali uns seguidores, os amigos. Então, procurando no Uncle George Blues, lá inclusive está a relação das livrarias e os locais onde eles podem ser adquiridos, tá? Mas agora eu não vou me lembrar de todos os lugares. Sim.
Que maravilha. E o que vem por aí, Jorge? Porque isso aqui é fantástico. O pessoal que está lendo, o que está falando, estão curtindo. Porque só tu narrar aqui Maurinho, eu tenho muito cuidado com isso. Tá. Pelo aprendizado na música. Sim, entendi. Porque o que fazia? A gente fazia os shows lá da Josveus. Que maravilha, espetáculo. A gente acha. A gente virava as costas e os caras diziam, pô, aquele vocalista lá. Não era assim, velho. Mas tudo não, bem, mas chegavam para nós também os feedbacks. Né? Sim, feedbacks. Então, feedbacks... Mas a grande maioria gostava, né? Sim, e quem é leitor de romance, quem gosta dessa escrita que descreve, que faz cenários na cabeça da gente, né? O livro tem essa diferença, tá? Quando o camarada pega o livro e compra, é porque ele já gostou. É verdade. Entendeu? Tem alguns que me retornam dizendo assim, olha, por exemplo, o Nando, que é o meu filho que leu, disse assim, pô, pai, quando estava ficando bom, tu terminou. Sim, ou seja, já dava para duplicar, né? Para as pessoas que eu mandei o original, eu sempre mando o original para 2, 3 pessoas que leem, né? Algumas me deram um retorno excelentes, assim. Vou te citar um caso do outro que eu acabei de concluir, que eu escrevi agora. Mas eu tenho muito cuidado com esses elogios, sabe? Eu prefiro ser criticado, sinceramente. Claro. Olha, aquela parte ali não ficou legal. Porque a gente melhora, né? Do que o cara chegar e dizer, olha, tá 100%. Não é assim. Sim, é verdade. Mas é bom, história encanta, né? Assim, a história encanta, a gente entrar num personagem... não fosse assim, Hollywood e outros, né, Netflix, etc., não tá desse jeito... Mas é muito encantador. E a leitura... Tu sente que jovens estão voltando a esse hábito da leitura? Estão buscando mais leitura? Sim. Eu agora, circulando pelas feiras do livro que estão acontecendo, onde o livro também está em algumas bancas, né? Eu vejo assim um movimento... Por exemplo, eu tive uma experiência em Voti que chegou Olha, devia ter uns 19 anos. A gente via na maneira como ele falava que ele já era um adolescente, ou saindo da adolescência, diferenciado, né? Sim. Ele pegou meu livro, ele não sabia que eu era autor, eu estava do lado dele. Ele pegou o livro, olhou, ele virou para o lado e disse, mas interessante isso aqui, né? Eu disse, pô, que legal. Eu dei assim um tempinho para ele comentar, né? Eu disse, eu acho que eu vou levar esse livro, eu só não tenho dinheiro agora. Eu vou buscar o dinheiro e vim comprar esse livro aqui. Achei muito interessante a história. Ele tinha lido a sinopse, tinha aberto o livro, lido algumas folhas, assim, né? Ou seja, isso estava cheio na feira, sabe? Uma gurizada, assim, jovem, comprando livro. E não com o celular na mão. Ótimo. Porque a leitura digitalizada, ela não... Eu acho que ela não pegou, sabe? Não é uma coisa que... Eu vou dizer, nada como abrir um livro e sentir o perfume da... O cheiro. O cheiro, né? Do papel, né? Muito legal. Esse é meu, é por acaso? É teu. Maurinho, uma coisa que eu não posso esquecer de falar. Para esse livro acontecer, depois que eu descobri os números, né, para editar um livro, eu fiz 200 volumes desse livro. Eu fui atrás de apoio cultural. Então, eu tive 2 grandes apoios culturais. Um da construtora Cisplan, aqui de Novo Hamburgo, que é meu cliente. A hora que eu pedi para a diretora Fabiana um apoio de um determinado valor, ela na hora... Fabiana, um beijo no coração. Tem que apoiar a cultura. Parabéns. E não foi só a minha, ela já tinha feito apoio para outro livro. Que legal. Né? Então já é uma empresa, Cisplan Consultora, uma empresa que apoia a cultura. Fica a dica. E conheçam os projetos e as obras da Cisplan que vocês vão adorar. Legal. Não é porque eu faço projeto para isso. Sim, beleza. Bom, depois eu tive um apoio do Marcelo, meus filhos, do Renato e do Nando, que quando... Chegou no limite que eu não tinha mais de onde tirar, eles fizeram um aporte lá e me deram uma força. Que beleza. E o restinho eu botei em cima. E sem dizer no apoio da Carmen, da minha esposa, porque... Sim. O que tu acha disso aqui? O que tu acha disso aqui? Tá bom isso aqui? Como tu achou? Uma parceira de vida, né? Muito bom. Então, tu é, Maurinho, só para falar... Posso falar do outro livro? Pode, claro. Esse outro livro que eu comecei a escrever há 10 anos, ficou parado há muito tempo e eu retomei depois que eu terminei esse, né? A história do livro, o título é assim, O Roubo da Estátua, entre parênteses, MASP, 1960. Sensacional, já quero ler agora, porque isso tem a ver com um movimento artístico de época, não é? É isso? Ele é um romance que fala de um roubo de obras de arte, não só aqui, mas mundial. Eu tive que fazer uma pesquisa ampla de museus, de
vernissagens e de finissagens aí pelo mundo todo. É um livro que tem 18 personagens. Uau, nossa. Tem um determinado momento que eles estão sentados 8 pessoas numa mesa e eles mantendo um diálogo entre eles, né? Um cortando a conversa do outro. E ele se desenvolve basicamente assim nesse cenário do MASP, né? E aquele entorno dele em 1960. Que legal. Ou seja, não tinha internet. Como é o nome? O roubo... O roubo da estátua. Da estátua. Gente, já fica a dica, o roubo da estátua. Quem sabe o Jorge abre um crowdfunding, né? E você pode adquirir o livro antecipado, porque isso ajuda muito o artista. Aliás, eu preciso conversar contigo sobre essas ideias. Sobre isso. Agora é nesse trajeto que nós vamos fazer aqui. Tá bom, sensacional. Então, Jorge, por favor, me dá o meu livro aqui, que eu quero... Eu vou te autografar, né? Tá, depois. Autografa depois, mas agora nós vamos fazer o seguinte, nós estamos chegando na conclusão e tu vais voltar aqui para falar do roubo da estátua. Né? É baseado numa obra de Edgar Degas. Ah, que maravilha. E qual década ele ocorre? Mais ou 1960. 60, década que eu nasci. Gente, O Vendedor de Cabaças, de Jorge Arriente, espetacular o livro, pelo que... ele fala já. São 300 folhas? São 300 folhas, um livro com algumas ilustrações internas aqui, uma bela capa, um super passatempo prazeroso para quem ama a leitura, tá bem? E prestigiar esse hamburguense querido aqui. É Porto Alegrense hamburguense, né? Eu sou hamburguense, estou aqui há quase 40 anos. 40 anos. Pessoa querida, múltipla, músico, arquiteto, romancista, poeta, por aí vai. E também agora escritor. Fico muito contente de te entrevistar. Gente, por favor, se curtiu o vídeo, deixa o seu like e ajuda bastante o canal Mauro Sarmento. Esse projeto aqui é o podcast Jump, que conta histórias de pessoas incríveis. Jorge, muito obrigado. Quer deixar uma mensagem final para o público? Pode olhar para a câmera. Sim, eu quero primeiro te agradecer, Maurinho, por esse convite, que foi assim super rápido, né? De poder estar sentado aqui conversando contigo. Aliás, eu te convidei para fazer um que eu tinha no estúdio, o Conversa com Blues, mas era tão profissional que quando chegou na metade eu me dei conta que eu não tinha apertado um botão, então não tinha gravado. Falta o áudio. Falta o áudio, exatamente. Isso. Então, esse estúdio maravilhoso aqui, muito obrigado pelo convite, Maurício. Fico muito feliz de poder contar um pouco da minha história. Muito bem. E, gente, fica a dica, Estúdio 5573 na Pedro Adams Filho, 5573. Você vem aqui, é super bem atendido. Nós vamos promover cada vez mais. Eles estão com uma agenda bem legal agora para você aproveitar, trazer seu projeto da sua empresa, seu projeto pessoal, o seu canal de YouTube e sua videoaula. Enfim, quer ganhar dinheiro na Hotmart, ficar milionário, chega aí. Eles atendem super bem, um cafezinho maravilhoso, aguinha e tudo mais. Gente, beijo no coração e vamos lá, né? Até a próxima.